Esses dias, recebi um comentário aqui, ó. Esse aqui que tá aqui, esse aqui. Falando assim. Um jeito que o mestre vê Deus parece um pastor evangélico. Brincadeira. Ou não. Não, falando sério. Vou responder a... Como que é o nome dela? Bianca, você até pediu desculpa, estava sendo ofensiva, não foi ofensiva de jeito nenhum, vou ler seu comentário. E a gente hoje vai discutir nesse vídeo como é que um mestre enxerga Deus. O que é que um místico tem de diferente de um religioso, de um simples doutor da lei. Qual é o papel dessa poderosa e transformadora experiência direta nesse negócio de lidar com o divino quando você acredita nele e tudo mais. Então é nessa pegada que a gente vai hoje. Tá, Bianca? Então o comentário da Bianca diz assim: Oi Guilherme, tudo bem? Show! Eu gostaria, por gentileza, de perguntar a você como, na sua opinião, esses gurus compreendem Deus, beleza? Porque a impressão que me passa quando eu escuto alguns audiolivros e até a autobiografia de um yogi, do Yogananda, é a mesma de ouvir um evangélico falando. Eu considero muito infantil essa forma de acreditar em um Deus, como ser sentado num trono olhando daqui de baixo, até parece coisa de criança do primário. Sem querer ofender a ninguém e com todo respeito aos evangélicos, mas não dá para acreditar que um Paramahansa pense dessa forma. O que você acha disso? Para te responder, eu evoco aqui o próprio Paramahansa Yogananda e como que o guru dele respondeu a essa crença dele quando ele assim a tinha. Então eu sugiro que você dê uma olhada na forma como essas coisas são muito claramente respondidas na autobiografia e de um jeito extremamente elegante. Por quê? No capítulo Uma Experiência em Consciência Cósmica, caso você nunca tenha lido esse livro, o Yogananda tá ali às voltas, querendo ter um samadhi, aí vai embora, depois de encontrar o guru dele, vai embora do ashram, fazendo pirraça, querendo encontrar um outro guru que abençoasse ele para ir para os Himalaias. Aí ele pede para esse outro guru dar para ele o samadhi, esse guru fala, só seu guru pode te dar isso aqui. Aí ele volta pro ashram de Shri Yukteswar dá um peteleco no peito dele e ele, bum, tem finalmente o samadhi. Passa-se o tempo, aí assim, ele tem o samadhi, etc e tal. Quando acaba a experiência, ele diz assim, olha só. De súbito, o fôlego voltou aos pulmões. Com decepção quase insuportável, constatei que havia perdido minha infinita vastidão. Estava novamente limitado à jaula humilhante do corpo, tão desconfortável para o espírito. Como filho pródigo, eu fugira do lar macrocósmico e me aprisionara em estreito microcosmo. Meu guru continuava em pé, imóvel diante de mim. Inclinei-me no intento de prostrar-me aos seus pés, em gratidão por haver me concedido a experiência em consciência cósmica que tão apaixonadamente eu sempre buscara. Mas ele me impediu e disse com tranquilidade: Você não deve se embriagar demais com o êxtase. Ainda tem muito a fazer no mundo. Venha, vamos varrer a varanda. Depois caminharemos junto ao Ganges. Eu não lembro se é nessa parte que foi colocado diferente, mas tem uma hora que ele quer tocar os pés de Shri Yukteswar e ele diz, não seja infantil. É nessa hora, numa outra tradução? Parece que sim, né? Não sei, mas Shri Yukteswar era esse cara, assim, você chegava ali pra, vem, deixa eu te adular, ele falava, oh, para com essa loucura. Beleza, ele teve experiência em consciência cósmica e tal. Quando o mestre e eu saímos para caminhar mais tarde, eu ainda me encontrava em elevado e inenarrável estado de arrebatamento. Fui buscar a vassoura, o mestre, eu sabia, estava me ensinando o segredo da vida equilibrada. A alma deve alegrar-se sobre os abismos cosmogônicos, enquanto o corpo executa seus deveres diários. Né? Então ele ainda estava elevado, enxergava os nossos corpos como figuras astrais, movendo-se sobre um caminho ao longo do rio, cuja essência era de puríssima luz. É o Espírito de Deus que ativamente sustenta cada forma e força no universo. Mesmo assim, ele é transcendental e paira a sós no vácuo beatífico e incriado, além dos mundos dos fenômenos vibratórios, explicou o mestre. Os que alcançam a autorrealização na terra vivem, à semelhança de Deus, uma existência dupla. Conscientemente executam sua tarefa no mundo e, todavia, permanecem imersos em bem-aventurança interior. Beleza, aqui ele continua explicando essas coisas todas, mas vamos para a próxima parte, né? Shri Yukteswar me ensinou como repetir a abençoada experiência à vontade e também como transmiti-la aos outros, né? Então, o Yogananda agora sabia entrar em Samadhi a hora que ele quisesse. Quando seus canais de intuição estiverem desenvolvidos. Durante meses depois da primeira vez, entrei em estados de estática união, compreendendo diariamente por que as Upanishads dizem que Deus é raça, a suprema delícia.
Certa manhã, porém, apresentei um problema ao mestre. Quero saber, senhor, quando eu encontrarei Deus? Você já o encontrou? Oh, não, senhor, acho que não. Meu guru sorria. Olha aí, Bianca. Estou certo de que você não está esperando uma personagem venerável enfeitando um trono cósmico em algum lugar, em algum cantinho antisséptico do cosmos. Percebo, entretanto, que você imagina que a posse de poderes miraculosos é a prova de que alguém encontrou Deus. Não. Pode-se adquirir o poder de controlar o universo inteiro e, não obstante, descobrir que Deus se esquiva. O progresso espiritual não é medido pela exibição de poderes externos, mas apenas pela profundeza da bem-aventurança alcançada na meditação. Deus é alegria sempre nova. Ele é inesgotável. À medida que você prosseguir em suas meditações durante anos, ele o fascinará com infinita engenhosidade. Devotos como você, que encontram o caminho para Deus, nunca sonham trocá-lo por nenhuma outra felicidade. Ele é o sedutor para quem não há rival. Com que rapidez nos cansamos dos prazeres terrenos? O desejo de coisas materiais é infindável. O homem nunca está completamente satisfeito e persegue um objetivo após o outro. Aquele algo a mais que ele procura é o Senhor, o único que pode conhecer a alegria imperecível. Beleza. Tem várias outras passagens da autobiografia de um yogi que eu posso usar para citar para você, mas o que esses dois trechos nos mostram é que, diferente do que um religioso vai falar, e sobretudo um evangélico neopentecostal de hoje em dia, que trata a relação com Deus como uma coisa peticionária, eu peço e Deus me atende, um yogi ou um místico de qualquer tradição quer ter uma experiência, um relacionamento direto com o divino, com essa realidade cósmica que para ele não é outra coisa senão suprema consciência. Shri Yukteswar diz ali, você não está esperando que Deus seja um homem sentado num trono, exatamente como você falou. Ele é a experiência do êxtase descrito nesse capítulo inteiro, da consciência absoluta, vasta. Isso é Parameshvara, isso é Shiva. Para mim, pelo menos, que tem uma forma não dualista de pensar, meu guru também pensa assim, o guru dele antes dele, e o guru dele antes dele também. Não há separatividade entre você e Deus. Em última instância, o que há não é o eu, o divino e o mestre. Essas três coisas são desdobramentos de uma mesma realidade. Brahmatma Guru. Brahman, Deus, Atman, o eu, e Guru, o mestre que permite esse desvelamento. Então o Yogananda não separa essa relação e nem personifica Deus como uma força extrínseca a ele. Ao contrário, em Samadhi, você se une a essa fonte de vitalidade de consciência pura que, como dizem os sufis, né, nessa ideia de união, dessa ideia de acoplamento, de religare com o divino, o que os místicos buscam é entender esse hadith do Corão, por exemplo. Eu era o tesouro oculto, amei me conhecer e, portanto, criei a criação a fim de ser conhecido por eles. Quer dizer, essa consciência divina, que é puro amor, pura bem-aventurança, puro êxtase, se desdobrou em múltiplas e variadas formas, como os tântricas vão entender no Spanda Karika, na ideia de Spanda, na ideia de vibração divina. Essa fonte de consciência se desdobra de si mesmo, se expande de si mesmo e busca se conhecer nesse enlace vital. Então a diferença fundamental entre um religioso e um místico é, um místico, através de métodos científicos, por que não? Porque tem método, tem prescrição, tem como fazer, vai buscar uma experiência sem intermediários com esse divino que ele está almejando. Não vai haver ali alguém entre ele e seu Ishtadevata, seu objeto divino escolhido. E outra coisa, Deus não é alguém para você fazer prece e ser respondido. Ele é a mais delicada, profunda e perfeita instância da sua consciência. Ele ou ela, ou isso, não separado de você nem por 1 milímetro. É nesse lugar, dessa experiência pura com a consciência, que você entende o que é o divino dentro dessas tradições. Mas eu vou trazer mais coisas para te ajudar a ilustrar, ou começar a ilustrar isso. Aqui, Amrutalaya, do Ramakant Maharaj. Perdão, Siddharameshwar Maharaj, o guru de Nisargadatta e do Ramakant Maharaj. Então, no discurso 4, no dia 28 de janeiro de 1983, ele disse:
Verdade suprema, Paramartha, significa alcançar Paramatman, o Supremo Espírito. Alcançar aqui não é num sentido meramente de uma admoestação religiosa, mas de acessar um estado da consciência no qual você não se mova dali. Né? Aquele além do eu, o Atman, né? A pessoa obtém a forma daquilo que é adorado. Se você adora o corpo, você é o corpo. Se você adora o Paramatman, você alcança esse estado. Quando o Paramatman é alcançado, o adorador se transforma no objeto de adoração. Aquele que buscou e alcançou o Paramatman é o verdadeiro buscador ou agente. Ele é o verdadeiro santo. O dever primordial de cada indivíduo é permanecer imerso na sua própria verdadeira natureza, sua natureza própria, Swarupa. Esse dever é o mais importante de todos e deve ser realizado devidamente, colocando-se de lado todos os outros deveres. Lahiri Mahashaya, Paranguru, da minha tradição, vai dizer, todo tempo que não é usado na contemplação de Deus, ou na meditação, ou na busca por Deus, é um tempo desperdiçado. E não é que você está ali cantando o Happy Day, né, num coral da igreja, ou só fazendo meditação. Mas é fora desse estado de consciência de saber que você e o Pai e a fonte são um. Outro trecho. Olha só, eu tinha até pego a versão em português para vocês, do Vivendo com os Mestres do Himalaia, mas esse é um livro maravilhoso que foi traduzido com os glúteos do tradutor. Para não dizer outra coisa. Não, eu vou falar, foi traduzido com a bunda do tradutor, porque não é possível um negócio desse. O livro é dos anos 70, quer ver? É de 70... Deixa eu ver aqui. A primeira edição desse livro é de 78. Ou seja, quase anos 80, um livro moderno e tal. O tradutor da editora pensando em traduzir isso aqui devia ser um senhorzinho de 415 anos. Por quê? O livro ele é feito no inglês super informal, super fácil de ler, super gostoso de ler. Aí, o livro que é super fácil de ler, aqui tá assim, olha só. Ensinais os outros, mas me despojais. Um belo dia eu disse ao meu mestre, vós me tendes enganado. Quando somos insuficientes, mas nosso ego é robusto, tendemos a pôr a culpa nos outros. Que aconteceu? Perguntou ele. Julgais-me ainda uma criança e negais-me coisas. Dizeis-me, então, o que te estou negando. Precisa desse português arcaico. O livro é fácil, é para ser saboreado. Então, eu vou traduzindo aqui do inglês, tá? E vida que segue. Então, Swami Rama, falando com o mestre dele, ele era bocudo pro cacete. Fala assim, um dia eu disse ao meu mestre, você está me enganando. Estás a enganar-me. Quando quando há inadequações em nós mesmos, mas nosso ego ainda é forte, nós tendemos a culpar os outros por isso. Ele comenta, né? Então meu mestre perguntou, qual que é o problema? E eu disse, você pensa que eu ainda sou uma criança e você fica escondendo as coisas de mim. Então me diz, o que eu estou escondendo? Você não está me mostrando Deus. Talvez você não possa, porque você apenas me ensina sobre Deus. Se isso é um limite aos seus poderes, então você deveria ser honesto comigo. Ele então respondeu, eu vou lhe mostrar Deus amanhã de manhã. Eu perguntei, sério? Ele respondeu, absolutamente sim. Você está preparado? Eu costumava meditar regularmente antes de ir para a cama, mas aquela noite eu não pude. Eu estava tão certo de que de manhã eu ia encontrar Deus que eu pensei, qual é o ponto, qual é o objetivo de meditar? Eu fiquei tão excitado, tão ansioso, que eu não pude dormir a noite inteira. De manhã eu fui até o meu mestre. Eu não tinha nem mesmo me banhado e pensei, quando meu mestre estiver me mostrando Deus, para que eu vou ter, se meu mestre está prestes a me mostrar Deus, para que eu vou tomar banho? Eu apenas tinha lavado meu rosto e penteado meu cabelo e me apresentei diante dele. Ele perguntou, ele disse, sente-se. E eu pensei, agora ele vai me mostrar Deus. Eu era tão raramente humilde, mas naquele momento eu me tornei extraordinariamente humilde naquela manhã. Eu me curvei diante dele muitas vezes. Ele me olhou e disse, o que está acontecendo com você? Por que você está... What is this funny business? O que é essa maluquice sua? Você tá bem emocionalmente, né? Are you abnormally emotional? Você tá com algum problema emocional, sei lá? E aí eu disse, você esqueceu? Você me prometeu que ia me mostrar Deus. Aí ele disse, ok. Então me deixa perguntar para você primeiro, que tipo de Deus você está preparado para ver?
Aí eu disse: Senhor, como assim? Tem muitos tipos? Ele respondeu: qual é o seu conceito ou definição de Deus? Eu vou lhe mostrar o Deus exatamente de acordo com a sua convicção e a sua definição. Todo mundo quer ver Deus sem ter nenhuma convicção firme de como Deus aparece verdadeiramente em seus corações. Se você está procurando e não é firme e certo em relação ao objeto de sua busca, o que você acha que você vai encontrar? Se eu te disser que qualquer coisa que você ver é Deus, você não vai ficar satisfeito. Se qualquer coisa que eu te mostrar isso é Deus, se você não sabe o que você está procurando, você não vai ficar satisfeito. Se eu disser que Deus está dentro de você, você não vai ficar satisfeito. Supondo que eu lhe mostre Deus e você diga, não, esse não é Deus. O que eu vou fazer então? Então você deve me dizer como você pensa sobre Deus. E então eu vou produzir esse Deus para você. E eu disse a ele, espera um momento, deixa eu pensar. Ele disse, Deus não está no alcance do seu pensamento. Vá de volta ao seu assento de meditação e quando você estiver pronto, deixe-me saber. Venha me ver a qualquer hora, quando você quiser, depois de você decidir que tipo de Deus você quer ver. E eu não minto, eu vou lhe mostrar Deus. Esse é meu dever, mostrar Deus a você. Eu tentei, da melhor forma, imaginar como Deus seria, mas a minha imaginação não podia ir além da forma humana. Minha mente foi até o reino das plantas, então ao reino dos animais, e então ao reino dos humanos. E então eu imaginei um sábio e bonito homem, que era muito forte e muito poderoso. E eu pensei, Deus deve parecer como isso. E então eu percebi que eu estava inventando eu estava fazendo um pedido tolo, eu estava fazendo uma demanda tola. O que eu podia experimentar quando eu ainda não tinha clareza da minha mente? Finalmente eu fui até o meu mestre e disse, Senhor, me mostre o Deus que pode nos libertar de todas as misérias, de todos os sofrimentos, e que pode nos dar verdadeira felicidade. Então ele disse, esse é o estado de equilíbrio e de tranquilidade que você deve cultivar por si mesmo. Sem ter claridade ou clareza mental, o mero desejo de ver Deus é como estar tateando no escuro. Eu descobri que a mente humana tem as suas fronteiras, as suas prisões, e pode visualizar as coisas apenas de acordo com os limites de seus recursos. Nenhum ser humano pode explicar o que Deus é, ou conceber Deus mentalmente. Essa realidade divina absoluta, vasta, essa pura consciência. Um pode dizer que Deus é a verdade, a fonte do amor, a realidade absoluta, ou pode dizer, ou dizer que ele é o né, que manifestou o universo. Mas esses são todos conceitos e ideias abstratas que não satisfazem o desejo de ver Deus. Então, o que há para ser visto? Aqueles que acreditam em Deus como sendo um ser, podem imaginar vê-lo durante uma visão. Mas, na verdade, Deus não pode ser visto através de olhos humanos. Deus pode apenas ser realizado, descoberto, percebido, realized, no sentido de entendido, compreendido, apreendido. Deus pode ser apenas realizado pela realização do si mesmo, e então o si mesmo de todos os seres. Então, quando um aluno tem apresenta a atitude de eu quero ver Deus, meu mestre não está mostrando, mas meu mestre não está me mostrando Deus, meu mestre não está me dando o que eu quero, ele deve finalmente perceber que isso não é um problema dos deveres do professor. Descubra se você está fazendo demandas, se você está fazendo exigências inapropriadas. E ao invés de exigir do seu professor, transforme a si mesmo por dentro. Deus está dentro de você, e essa coisa que está dentro é o objeto da sua autorrealização. Ninguém pode mostrar Deus a outra pessoa. O sujeito deve ser capaz de realizar o seu eu real de forma independente. E então ele realiza o self, o si mesmo, o si de todos, que é chamado, o si de todos, essa realidade de todos, é então chamada de Deus. E nesse estado de ignorância, o aluno pensa que Deus é um ser particular e ele quer ver esse ser exatamente como ele vê alguma coisa no mundo externo. Isso nunca vai acontecer. Mas quando ele percebe Deus como a verdade e pratica essa verdade nas ações, na fala, no pensamento, então sua ignorância sobre a natureza de Deus desaparece e
chove sobre ele a autorrealização, a autocompletude, a iluminação. É assim que um yogi vê Deus, Bianca, como essa realidade do si mesmo, da consciência pura que emana, tece e faz a urdidura de toda essa realidade que a gente percebe. Para a gente terminar, já que isso ficou tão longo, um poema de Kabir Das, para a gente ter isso na leveza de um poeta, como é que um yogi vê Deus. Vamos ver um poema de Kabir, que foi esse mestre que tão sabiamente conciliou o Sanatana Dharma e o Islã. Então ele diz assim: se Allah só estivesse na mesquita, o que seria do mundo exterior? Se Vishnu só estivesse na imagem, na Murti, o que valeria todo o resto? Hari, Krishna, não pertence ao leste. Rahman, o misericordioso, não pertence ao oeste. Olha no interior do coração. Lá encontrarás Karim e Ram, os vários nomes de Deus. Todos os homens e mulheres manifestam o uno neste mundo. Kabir é a criança do Senhor. Ele é meu guru, ele é meu pir, meu mestre. Quer dizer, ele é essa realidade interna. Outra. Ó Sadhu, ouve minhas palavras imortais. Para teu próprio benefício considera-as bem. Te afastastes do Senhor, a árvore da qual floresceste. Afastando-te, perdeste o senso. Perdendo o senso, compraste a morte. Todos os saberes, todos os ensinamentos dele provêm. De quem mais? Se tens isto por certo, o que há para temer? Então nada temas. Qualquer nome que invoques, nomeia-o sem nome, o inominável, essa realidade interna. Isso não é uma pregação, ele está dizendo, olha para dentro, esse apartamento, essa separação que você fez de Deus chama-se ignorância, chama-se separatividade. Entende isso e livra-te do ardil das palavras. Ele habita no coração de todas as coisas. Por que então se refugiar no deserto desolador, do egocentrismo, da ignorância, da dúvida? Se pões o Senhor longe de ti, o que reverencias é a distância. Se pões o Senhor longe de ti, lá no céu, o que você reverencia é a distância. E se o Senhor não está por perto, quem então sustenta este mundo? Kabir diz, por que sofres com a dor da separação se ele te preenche? Conhece-te a ti mesmo, ó Sadhu, ó buscador, e o conhecerás integralmente, pois dos pés à cabeça não há nada em ti que não seja ele. Canta com alegria e sentirás o amado em teu coração. Om Satchitananda, Jai Shri Guru Maharaj Ki Jai, e Om Shri Guru Bhyo Namaha, Shri Guru Devarpanamastu. Nós saudamos a todos os mestres e mestras das tradições cujas vidas, exemplos, ensinamentos e ciência do bem viver nos mostraram os caminhos, nos deram a estrada cujos passos estão pavimentados ali, a estrada onde a gente acha a autorrealização. E nós rendemos os frutos das nossas práticas aos santos pés desses mestres e mestras visionários e visionárias que foram, que nos mostraram um caminho não para uma deidade a ser temida, a ser adorada fora de mim, a ser cultivada, a ser pregada, contada aos quatro ventos como um religioso faz, mas para ser cultivada através da experiência direta, porque esta realidade divina, este Senhor do universo inteiro não é outro senão o si mesmo mais profundo de todos os sujeitos. Alhamdulillah. Gostou desse vídeo? Então não esquece de compartilhar com seus amigos em todas as suas redes sociais e fazer com que essa nossa Sangha Online, esse nosso trabalho, essa nossa comunidade de pessoas que praticam juntas, cresça e essa mensagem se espalhe, transformando mais vidas. E se você gostou de verdade dessas mensagens e desse conteúdo, dá uma olhada no nosso clube de membros. Lá vai ter um monte de conteúdo exclusivo, uma série de lives e de leitura de ensinamentos, poemas e textos dos mestres que ajudem a gente a desvendar os caminhos da nossa consciência e realizar de fato a revolução de si, nos tornando hoje melhores do que nós fomos ontem e amanhã melhores do que nós somos hoje. Até o nosso próximo vídeo. Até mais!